Olá pessoal, se você caiu aqui de paraquedas é porque você é alguém desorganizado financeiramente. Mas é o seguinte, nesse curso de finanças pessoais, eu vou te pegar na mão, eu vou te tirar de endividado ou de alguém ou de sem nada, a alguém que vai construir um patrimônio gigantesco e crescente. Vamos supor, Abraão, você diz que um patrimônio gigantesco e crescente. Por quê? Porque quem não tem nada, só já é alguma coisa, algo grande. Mas eu vou te pedir encarecidamente que você faça uma coisa, que você preste bastante atenção nas informações que eu vou passar aqui, que você assiste todas as aulas bonitinho, desde o princípio até o fim, e que você mantenha o foco. O foco é que você desperte a energia que está dentro de ti para você não passar o conhecimento que eu vou passar aqui para o lixo. Para isso você precisa praticar. A aula número um, ou seja, a aula número um vai falar de mapeamento. Mas antes de mais nada, é o seguinte, eu vou dar um spoiler, ou seja, eu vou falar do que vai acontecer nas três aulas, da aula um que é esta, até a última aula, o que você vai estar apto a aprender. Na primeira aula, nós vamos falar de mapeamento. Você vai mapear todas as tuas receitas, ou seja, de onde vem o teu suado dinheiro, de onde é que sai esse dinheiro, tanto faz salário, pode ser bicos, pode ser trabalhos, pode ser doações, não importa. Na primeira aula, nessa primeira aula, nas informações que eu vou passar hoje, você vai estar apto a receber, ou seja, a entender de onde vem todo o teu dinheiro e para onde vai. Vamos aprender aqui de maneira prática, como você vai mapear todas as despesas que tu já tens como alguém desorganizado financeiramente. Ou seja, nós vamos mapear hoje as despesas de alguém desorganizado financeiramente, ou seja, no teu caso, você que está assistindo isso. E se você é alguém que já mapeia, que já organiza as tuas finanças, eu também espero que você dê um voto de confiança para este curso, porque podes aprender coisas novas e até acelerar o processo de maneira mais rápida. Porque às vezes tem coisas que tu não sabes. Então, dá um voto de confiança, termina o curso, talvez tenha alguma coisa, um ponto importante, porque eu literalmente vou abrir a caixa preta de tudo quanto será importante para você sair de fudido ou de falido ou de endividado a alguém que tem um patrimônio crescente. Na primeira aula nós vamos fazer isso, vamos fazer um mapeamento das despesas de alguém que é endividado, de alguém que é desorganizado financeiramente. E eu ainda vou dar um bônus. Se você for aqui ver o OBS, eu vou dar um bônus, vou vos ensinar a construir, que é uma quarta aula, a planilha de controle financeiro que eu uso, porque isso é um curso prático. Na segunda aula, nós vamos criar uma reserva de emergência, ou seja, eu vou vos ensinar a criar uma reserva de emergência, a pagar as dívidas e a organizar com as informações que eu vou dar até uma nova organização financeira das tuas finanças. Ou seja, depois de você mapear tudo aquilo que você ganha e como é que você gasta na primeira aula, que é a aula de hoje, na segunda aula você vai estar apto ou seja, você vai aprender a criar reserva de emergência, a fazer um orçamento financeiro mensal diferente do que você já tinha acostumado a fazer, que foi um mapeamento que você fez no passado. Vais criar reserva de emergência, vais ter um maior controle e paga as dívidas. Já a terceira aula, depois de tu criares a reserva de emergência, que é algo muito importante, eu vou explicar na segunda aula o que é uma reserva de emergência e por que você precisa de ter uma reserva de emergência. Acho que só de eu falar, você já sabe por que precisa ter uma reserva de emergência. Tem inúmeras emergências ao longo dos meses, ao longo dos dias e ao longo das semanas. Eu vou te ensinar na terceira aula a investir o seu dinheiro e a controlar seu patrimônio para que ele continue crescendo e você nunca fique na mão quanto às finanças ou quanto ao não ter dinheiro, porque não ter dinheiro é mesmo algo altamente ruim. Mas o que vocês querem em prática, isso é um curso prático. Nós vamos para a primeira aula, que é mesmo já essa, vamos para a prática, vamos meter a mão na massa. Mapeamento. Eu uso uma planilha, vou mostrar aqui para vocês. Eu uso uma planilha que essa planilha me ajuda a fazer o controle de todas as despesas que eu tenho e as receitas. O que é que vai acontecer? Se tu não tens um computador, porque tu que está do outro lado da tela, tu pode dizer, eu não tenho um computador, como é que eu faço isso? Não tem problema, mas você pode fazer, podes comprar um caderno, o caderno tem duas páginas, uma de um lado, uma do outro. Do lado você vai escrever receitas,
Do outro lado você vai escrever despesas. Eu particularmente hoje em dia eu uso os dois. Eu uso o caderno e a planilha. O caderno é bem mais prático, bem mais rápido. Mas também podes usar como é que eu posso dizer? Podes usar a planilha que eu vou ensinar aqui a fazer também numa quarta aula. Eu acho que já deve estar a playlist aqui no canal. Mas vamos para a prática. É o seguinte. Você vai mapear durante um mês, o objetivo é mapear durante um mês, todas as suas receitas. Se formos a ver aqui na aula 1, primeiro vamos aprender de onde provém todos os nossos rendimentos. Ah, Você vai ver, tipo, salário. Salário. Antes de eu digitar o salário, o que é que eu quero que vocês aprendam? O que eu quero que vocês aprendam é o seguinte: se você for casado, se tu fores casado, eu quero que tu faças essa planilha de controle financeiro com a tua mulher, se fores homem, e com teu esposo, se fores mulher. Por quê? Porque vocês são um só. Se vocês quiserem crescer, é imprescindível que cresçam junto, porque é feio você começar a querer crescer, querer criar riqueza e começares a ter novos hábitos quanto às finanças para você não ficar mais desprovido de recursos, quanto às oportunidades e quanto às situações da vida. E o teu e o teu parceiro vai te perguntar o que é que tu estás a fazer com o teu dinheiro que ele não vê para onde vai. Ele está a ser sobrecarregado. E tu não dizeres nada. Então é necessário que vocês façam os dois para vocês crescerem juntos. Porque Jesus disse: onde tiver duas ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. E eu quero dizer o quê? O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, quando diz isso, ele não diz só na questão de irmos para a igreja, sentarmos e cultuarmos. Não. Ele diz em tudo o que nós fazemos, se seja benéfico e ele está lá, e todo mundo sabe que usar e ter dinheiro hoje em dia e no passado, no futuro ou no presente é e sempre será importante. Então é necessário que vocês façam os dois. E vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo de alguém que é desorganizado financeiramente. Ele é o homem, ele é casado, mas ele é um provedor único, ou seja, a mulher não trabalha. Não aconselho a ter uma mulher que não trabalha, porque aí a receita é menor, então as despesas podem ser maiores. Mas, epa, esse é o mundo em que vivemos, nós vivemos essa realidade e não faz mal. Vamos para a prática. É, lembrando que nós estamos aqui a, a fazer um mapeamento seja, dos rendimentos, de quanto é que tu ganhas, e a fazer o controle das despesas como alguém que é desorganizado, para ver. A primeira vez que vocês fazerem isso, vocês vão dar conta aqui. O lado das receitas, ou seja, o lado das receitas vai ser menor que o lado das despesas. O lado das despesas vão crescer, porque muitas das vezes nós, ao longo do mês, criamos muitas dívidas. Então vamos para a prática. Vamos supor que você ganhe 100 mil kwanzas de salário fixo. 100 mil kwanzas. Tu ganhas 100 mil kwanzas, fazes um bicos de 10 mil kwanzas. Não, 10 mil kwanzas é pouco. Durante o mês, teus bicos te dão 25 mil. Depois tens meio que uma mesada, se for uma mulher, os pais gostam de mimar as filhas, uma mesada de 15 mil, né? 15 mil. Então é o seguinte, quer dizer que a sua receita, o objetivo dessa planilha é que o lado do orçado, ou seja, é que as receitas sejam iguais às despesas, ou seja, essa planilha, o resultado tem que dar zero. O resultado tem que dar zero. O que você meteu aqui, que é o orçado, tem que dar zero com o realizado. E muitas das vezes, aqui está orçado e realizado por quê? Porque você vai fazer isso todos os finais do mês, antes de você receber o dinheiro, ou antes de tocar no dinheiro. Faz isso antes de tocar no dinheiro, não depois de tocar no dinheiro. Aí não adianta. Então, às vezes você está a perspectivar receber 100 mil, mas como não faltaste um dia no serviço, você vai receber 95. Então, o orçado muitas das vezes pode não ser realizado. Mas essa planilha se faz todos os finais dos meses. Você, se ganhar rios de dinheiro e não conservar nada, você nunca fará fortuna. Você não vai ter
não vais conseguir conservar nada para ti e, acima de tudo, não vais conseguir pegar a parte que você conservar, a colocar metade em patrimônio, metade ficar em dinheiro para as oportunidades que aparecerem na vida. Não vais conseguir isso. Vamos supor que você já fez um mapeamento. Fazer um mapeamento de quanto se ganha é a coisa mais fácil. Porque todo mundo sabe quanto ganha, só não sabe em que gasta em que gasta o que ganha. Agora vamos supor, para alguém que é desorganizado financeiramente, ganha nesse momento, ele ou ela ganha 140 mil, ele é a única provedora de casa. Eu falo isso porque temos muitas mães solteiras que vivem e cuidam dos filhos, ou temos muitos pais que só eles é que são provedores de casa na zona onde eu estou, né? Acho que muitos também podem se compadecer com essa situação. É o seguinte, normalmente para um pobre, quando ganha a receita, a primeira coisa que ele pensa é comida, alimentação, ou seja, normalmente nós quando ganhamos assim rios de dinheiro, primeira coisa, quando o salário bate, como nós falamos, né, é alimentação. Se você vive em um sítio onde eu vivo, com alimentação gastarias, a alimentação aqui é bem cara mesmo. 40 mil. Vamos supor que nós estamos a gastar 40 mil kwanzas em alimentação e qual é o próximo ponto? Me ajude. Alguém que desorganiza, mas tem primeiro a alimentação, depois tira o transporte para ir trabalhar, o transporte para ir trabalhar, ele gasta durante o mês 15 mil. Depois tem duas crianças, dois filhos, ele paga na escola a cada 5 mil. Então vai ser escola, cada 5 mil. Para as duas crianças, ele vai pagar 10 mil. Depois nós temos a água, ninguém vive sem água. Durante o mês nós gastamos 10 mil. Quem gasta mais? Eu estou a falar aqui valores fictícios, até bem baixos, porque é próximo da realidade de todo mundo, mas também há quem gasta mais, como há quem gasta menos. Se gastas menos e consegues viver mais razoavelmente bem, show de bola, é o que se pretende nesse curso. Gastar menos, mas não ter um estilo de vida muito precário. Depois, vamos supor, já alimentação, água, transporte, você pai de casa. Depois, energia. Energia, vamos supor que na minha casa tem um contador, eu gasto de energia 6 mil. 6 mil. Depois, mais o que? Alimentação já, transporte, escola, água, energia. Mas o que? Qual é uma outra despesa que nós vamos tendo ao longo do mês, para além da água, transporte, escola? Empregados? Não, mas só que quem ganha cento e poucos mil é um valor bem baixo. Provavelmente não teria empregados. Então, vamos supor que também paga a escola dele. Vamos supor que ele também tem formação, faculdade. Mas eu sei que a maior parte das pessoas gasta mais do que ganha. Faculdade dele paga 25 mil. Não, 30 mil. Faculdade raramente é algo bem baixo. A faculdade dele paga 30 mil. Então, vamos supor, alimentação, transporte, escola, faculdade, isso. A parte que mais gasta dinheiro, mas ninguém quer falar, a parte que tem lazer. Meu irmão, se tem algo que gasta dinheiro é lazer. Eu aqui vou meter um valor bem baixo, mas eu sei muito bem que nós poderíamos gastar bem mais em lazer. E muitos de nós gastam rios de dinheiro em lazer. Ele paga lá os amigos, ele dá nas namoradas, se for namorada ela paga as amigas, ele vai nas festas, faz as contribuições, olha, é tanta coisa, mas lazer gasta-se. Vamos, estou meter um valor bem baixo, até a quem gasta metade do salário só em lazer, 20 mil. E vamos supor que o mês passado tu contraste uma dívida com os vizinhos, aquela de vai buscar o sal, vai buscar o óleo, de 6 mil, 7 mil. Dívidas, vou botar aqui um traço, contraídas, coisas que você já gastou, 7 mil, então ao longo do mês tens que pagar essa dívida. Você fica com 2 mil, ficas com 2 mil. Agora, sem contar que você tem que comprar o lanche das crianças, então para o lanche
Mas eu vou deixar como alimentação já envolvido tudo que tem a ver com comida. Depois, ao longo do mês, a criança ficou doente. Tu precisas de 5 mil para levar aí no hospital a criança. E o gás acabou. Então, você foi fazendo mais uma dívida de 10 mil. Então, uma dívida no mês. Por isso, essa dívida no mês de 10 mil. De 10 mil. Então, eu vou parar por aqui. Quer dizer que você ganha 148, você ganha 140 mil e você tiveste um gasto ao longo do mês de 8 mil. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu quero que tu faças esse mapeamento durante um mês. Durante esse todo mês, eu quero que tu faças o quê? Faz o mapeamento das tuas receitas e depois tu vai fazer o mapeamento das tuas despesas. Com esse mapeamento, o que vai acontecer? Tu vais saber quanto é que tu gastas e quanto é que tu tens contraído de dívida. A primeira vez que você fazer isso, ou que vocês fazerem isso, vocês vão notar uma coisa. Vocês vão notar que o lado das receitas é muito menor que o lado das despesas. A despesa vai ser sempre maior. Você gasta dinheiro que você nem sabia que você gasta. Esses 8 mil, tipo, nesse momento, essa pessoa nesse mês teve um déficit de 8 mil kwanzas. A pergunta é, onde é que ela vai tirar esses 8 mil para cobrir isso se ela não tem mais fonte de renda? Estás a ver? Ela já está, em vez de ter um patrimônio crescente, está a ter um patrimônio decrescente. Então é basicamente isso. Tu fizeste um mapeamento, que é a aula de hoje. A aula de hoje é só basicamente para nós fazermos um mapeamento de quanto é que nós ganhamos, e controlar as despesas mensais, ou seja, as nossas despesas mensais. Ou seja, nós agora fizemos também um mapeamento de quanto é que nós gastamos durante o mês. Um mês mesmo, tira só para você fazer esse mapeamento. É o seguinte, você pode dizer, eu não preciso do mês, de preferência. É aquilo que eu costumo dizer, de preferência tirar um mês, 2, 3 meses aprendendo a organizar as suas finanças e depois sair de zero a milionário ou de zero a um valor que nunca viste antes na tua vida, do que você passar a vida toda ignorando essas informações, praticando essas informações que eu passo aqui e ficando sempre na terceira opção, ficando sempre com dívidas. Agora, você mapeou o quê? Mapeaste quanto é que tu ganhas, mapeaste todas as despesas que você faz durante o mês e que você, se não me engano, você assustou, né? Deixa aí nos comentários. Eu assustei quando fiz o mapeamento das minhas despesas. E se tu não tiveres uma planilha como a minha, tu podes usar o coisa. Se tu não tiveres uma planilha como a minha, né, essa planilha que vocês estão a ver, que eu vou ensinar a fazer, podes usar um caderno. De um lado vais meter receita, do outro lado despesas. Até porque eu uso o caderno e a planilha. Mas eu vejo que o caderno é bem mais prático. Eu não tenho que estar toda hora ligar o computador, mas ainda se pode usar os dois. Então é basicamente isso. Agora vamos fazer um mapeamento das dívidas. Só se você ver, você aqui já contraiu dívidas, ainda sem contar com outras dívidas grandes que tu já tens. Vamos usar uma outra planilha, que é essa aqui. Essa planilha vamos usar na aula a seguir, ou na aula de amanhã, ou na aula a seguir, não sei no momento em que estás a ver esse vídeo. É o seguinte, essa parte aqui eu vou usar na aula de amanhã. Não ficam confusos se vocês não tiverem a entender o que está escrito aqui. Tipo, enquanto eu tiver dívida, quanto é que você vai separar? Essa parte aqui é para amanhã, para alguém que já se organiza financeiramente. Eu vou vos ensinar essa planilha na aula de amanhã, como é que ela vai funcionar, como é que vocês vão meter em prática e tudo mais. Mas ainda para a aula de hoje é só um mapeamento de tudo. Esse mapeamento eu aqui estou fazendo de maneira bem mais rápida, mas você pode levar um mês, porque durante o mês você vai mapear tudo que você ganha, porque às vezes tu sejas alguém, tipo aqui nessa aba aqui, nessa aba aqui, receitas. Aqui tem salário, mas tem muita gente, acho que tu pode ser uma dessas pessoas que está aqui a me assistir. Tu não tens um salário como todo mundo, tu fazes um bico aí, tu vives assim de bicos. Então, tu vais precisar saber, não, de todos os bicos que eu faço, eu não fico abaixo de X mil kwanzas todos os meses. Então, vais fazer, tu precisas levar mesmo um mês para fazer o mapeamento, por isso que é um curso. Esse curso precisa ser feito todo, faz mesmo ele, se demorar 1, 2 meses para tu fazeres o curso e praticares à medida que tu vais fazendo o curso toda hora para ficar impregnado na tua mente e tu teres resultado, não há problema.
salva essa playlist no teu YouTube ou dá download dos vídeos, não tem problema. Eu não sou contra isso, você pode ficar com um curso. E tu vais fazendo esse curso, vais assistindo, vais aplicando até você ter o resultado que o curso é esperado. Porque o curso é prática, o curso não é teórico. Então, meu irmão, é isso aí. Pega aqui a visão e faças isso. Durante o mês você vai fazer a receita de todo, fazer um mapeamento de todas as tuas receitas. Fazer um mapeamento das receitas, acho que é fácil. A parte difícil é fazer um mapeamento das despesas. De todas as despesas, quanto é que você gasta durante o mês. E vais ver que você gasta mais do que o que você ganha. E depois, agora é o mapeamento das dívidas. Primeiro, dívida com cartão de crédito. Cartão de crédito. De crédito. Quem usa o Banco Buy sabe, o Banco Buy dá um cartão de crédito. Vamos supor aqui 10 mil. 10 mil kwanzas, em quantas percentagens, em quantas parcelas? Duas parcelas. Quer dizer que você tem uma dívida de 20 mil. Vamos supor que você tem dívida de 20 mil, mas aqui você vai meter 10 mil kwanzas em duas parcelas, quer dizer que a tua dívida é 20 mil. Vamos supor que você tenha a dívida, vamos supor que estás a pagar, tens um quilap. Quilap. Se for uma mulher, vamos supor que esse quilap é das perucas ou de uma roupa, as mulheres amam. Vais pagar em uma única parcela. Vamos supor também que em vez do quilap também tenhas dívida com o teu primo ou prima. Primo ou prima. Primo ou prima de 10 mil kwanzas. Vais pagar em uma parcela. Há quem tem dívidas maiores. Vamos supor que tem um financiamento da casa. Financiamento. Só que você está dando entrada numa casa, né? Você paga todos os meses. Isso é para quem tem dívidas maiores. Mas eu não vou meter aqui, para o caso em que nós estamos a nos referir, não vou meter de financiamento de casa, nem carros, nem nada disso. Vou meter só uma dívida de essas dívidas pequenas. Então quer dizer que no total tu tens uma dívida de 45 mil. Essa é a dívida que tu tens. Quando tu faz um mapeamento, tu vai falar, "Poxa, eu devo isso tudo." Vai parecer que as tuas dívidas são impagáveis, mas não. As tuas dívidas são pagáveis. O segredo é só você ter paciência e ir pagando elas da menor para maior para você ver que está crescendo e você conversar com as pessoas. Se você não conseguir pagar elas a tempo do que você se comprometeu, que eu espero que você não seja uma pessoa desse gênero, perdão aí pelo que. Tu conversas mesmo com as pessoas, eu vou te pagar em X tempo, em X tal tempo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer isso, depois de eu aprender isso, eu tinha uma dívida de cento e tal mil de um negócio que eu estava a fazer, depois tive umas burlas e eu consegui pagar tudo isso rápido. Eu paguei da menor para maior. Então, olha lá, é algo surreal, meus irmãos. Então é isso. Então, para a aula de hoje, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos a mapear todas as nossas receitas, mapeamos todas as nossas despesas e mapeamos todas as nossas dívidas. Por hoje é tudo. A aula de amanhã ou a aula já a seguir, você vai aprender a criar reserva de emergência, a fazer um mapeamento. Agora não vai fazer um mapeamento, você vai fazer um reajuste, você vai reduzir as despesas que você não, as despesas que tu para a aula de amanhã, a aula a seguir, eu vou ensinar a criar, como é que eu posso dizer? Vou ensinar a criar uma nova maneira de você fazer as despesas, reduzir substancialmente as despesas, coisas que são supérfluas e não importantes, para você ter dinheiro para poder investir e o dinheiro para as oportunidades da vida. Eu vou vos ensinar também, está aqui a aula já seguiu, eu vou vos ensinar a criar reserva de emergência, eu vou vos ensinar o que é uma reserva de emergência, a pagar as dívidas e por aí vai. Isso é para a aula de amanhã, então, ou para a aula já seguir. Vai já na aula a seguir, né? Deixa o seu gostei, deixa o comentário, diz, realmente eu fiz isso e consegui. Me diz só o que é que abriu de chave na tua mente nesse momento nos comentários. E quando você fizeste isso, espero que tu tenhas praticado e diz aí nos comentários, eu realmente fiz isso que estás a dizer e eu apanhei um susto. Vais apanhar um susto, meu irmão, minha irmã. Vais apanhar um susto. Eu vou falar, eu afinal gasto todo esse dinheiro, eu afinal tenho tudo de dívida, porque você fez um mapeamento. Isso faz ao longo dos dias e essa planilha faz-se
todos os finais do mês. Não importa se você ganha 100 mil, se você ganha 1 milhão, se você ganha 10 milhões. É esse o princípio para a riqueza, é esse o princípio para o sucesso, é esse o princípio para a falta de dinheiro nos vossos bolsos. Deixa aí o gostei, deixa o comentário, compartilha para mais pessoas. Creio que tem muita gente que está na mesma condição que tu. E vamos para a aula número 2, que é a aula que você acho que você estava à espera, mas não pula essa, porque a primeira aula, quando falamos do mapeamento, é a aula mais importante. Por quê? Porque você, depois de mapear, você tem que aprender a controlar as despesas para você não gastar mais do que você ganha. O resto já é complemento. Essa aula é a mais importante, por isso que eu disse, dedica um mês completo a fazer isso, que, meu irmão, você vai gostar. E vamos